Uma dose a mais pode trazer muitos problemas. O uso abusivo do álcool elevou gravemente o número de internações por intoxicação, transtornos mentais e doenças do fígado. Em 2020, só os hospitais do Ceará registraram 1.284 internações por esses motivos. Com o isolamento social durante a pandemia da Covid-19, muitos encontraram na bebida o lugar de conforto e, muitas vezes, de aparente felicidade. Quando as doses a mais são incontroláveis e quando você está vivendo em função dela, é porque a dependência já é uma realidade. E existe saída para esse problema? Sim. Informação e atitude podem mudar. A partir de hoje, eu te convido para uma dose diferente. Uma dose de esperança para quebrar tabus, trazer conhecimento e histórias de mudança e de transformação de vida. Porque esse problema não é apenas seu. Ele é nosso. Ele é de todos nós. Para conversar com a gente, então, sobre esse tema, recebam comigo agora aqui as nossas convidadas. Agora aqui nos nossos estúdios, Andréa Pontes, ela que é psicóloga clínica e pós-graduada em saúde mental e políticas públicas. Muito obrigado hoje aqui pela sua presença, Andréa. E a gente recebe também Daphne de Albuquerque Simão, ela que é médica psiquiatra. Eu acho que, bom, eu tô com duas figuras que a gente vai poder falar e muito sobre as várias faces do uso do álcool, já que esse é o nosso primeiro programa, já que a gente está começando agora. Em que mundo é esse que a gente está entrando? O que é o mundo do álcool e o que a gente vai ver por trás disso? Porque é claro que quando a gente fala sobre o álcool, e acredito também que seja isso mais ou menos que todo mundo espera encontrar aqui nessa nossa série de programas, seriam histórias que falem sobre superação. A gente espera trazer para essas pessoas também muita motivação para quem sofre com esse problema. Então eu já chego com essa primeira pergunta. Vai contigo, Daphne. Álcool é um problema? Sim, não só um problema psicológico, físico, social também, né? E é importante a gente avaliar. Normalmente quando a gente fala de álcool, a gente fala já da dependência, já pensa no dependente. E não, a gente tem que entender que existe outros estágios antes, como o uso abusivo, o uso nocivo, que também traz repercussões. Perfeito. André, você tem alguns números que você possa trazer pra gente? Quando a gente fala então sobre essa história do uso do álcool, a gente está falando de quê? Materializa isso. Ian, o uso do álcool, ele é muito sedutor. O álcool é muito sedutor. Concordo. Né? A gente não pode dizer que é algo ruim, mas é algo que traz consequências ruins à medida em que eu me relaciono ruim com ele, né? Então, assim, hoje a gente sabe que o uso abusivo do álcool, ele traz severas consequências na família, ele traz severas consequências no trânsito, na saúde do indivíduo, no trabalho. Então, assim, hoje o álcool é a droga lícita que traz mais consequências de violência doméstica e no trânsito. Então eu posso te dizer que o álcool é nocivo a partir da minha relação que eu estabeleço com ele. Se eu posso vir a ter um problema ou não com álcool, seria uma série de fatores. Uma série de fatores. A genética tá aí também? Ou... Com certeza. Com certeza, o fator genético contribui, né? Se eu venho de uma família que eu tenho um pai, ou uma mãe, ou um avô, que tem uma herança genética, que viveu o alcoolismo, eu, consequentemente, posso desenvolver. Isso não é um fatalismo, né? Mas a minha relação também com o álcool vai contribuir com isso. Até a minha história. Eu conto história de família, né? Meu pai fazia isso, meu pai dizia isso. Quantos pacientes relatam isso, né? Meu pai dizia que pra gente ter determinado comportamento, a gente tem que usar o álcool, né? Então eu já venho com esse discurso familiar sobre isso. Então isso, com certeza, contribui. E lembrando, né, que a dependência do álcool é uma doença, então, como doenças são transmitidas também, né, são heranças, e não só genética, também uma herança cultural, uma herança do comportamento, como a Andréa falou, né? O que a gente carrega da nossa família não são só genes, é muito mais do que isso. Daphne, explica pra gente como é que o álcool atua no nosso corpo. A partir do momento que eu boto o primeiro gole pra dentro, pra onde que ele vai primeiro até ele chegar aqui? Então, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, né?
e como se tirasse o filtro. Então a pessoa fica mais desinibida, mais impulsiva, além de ter repercussões físicas, porque pode causar uma intoxicação, dependendo da quantidade de álcool, pode causar uma hepatite alcoólica, enfim, repercussões também do uso crônico, mas também tem essa repercussão da parte comportamental e psicológica, que gera uma impulsividade, que pode gerar acidentes, porque a pessoa não está pensando direito, né? Ela tirou ali o filtro, a razão. E interessante, né, o que a Daphne está trazendo, porque, por exemplo, muitas pessoas acabam tendo timidez, acabam tendo introspecção. E o que é que o álcool faz, né? Ele é uma droga depressora, mas ele quando ele tira esse filtro, ele lhe dá liberdade de expressão, fluidez para falar. Então, é um recurso que algumas pessoas, quando não vão cuidar dessa parte antissocial, dificuldade de relação, elas vão buscar o álcool porque o álcool dá isso, né? Então, possibilita essas questões também. Meninas, eu vou agora para a última ponta dessa nossa série de programas, mas eu acredito que quem está assistindo a gente agora talvez já crie essa ansiedade para saber um pouco mais sobre cura. Então, eu pergunto, quem tem problema com álcool, a gente pode falar em cura disso? Ou, na verdade, é um tratamento? Então, a gente tem que primeiro entender qual é o problema. Como eu falei, tem uma gama, né, de problemas, tem vários estágios. Uma coisa é o uso nocivo. Por exemplo, que você vai no final de semana, usa em grande quantidade, já tem repercussões ali no corpo e no seu comportamento, na sociedade, pode ter ali um aumento de impulsividade, se envolver em acidentes, se envolver em brigas, enfim, trazer uma repercussão social também. A partir daí, quando o uso começa a ser muito frequente, pode gerar a dependência. E o que é interessante? A dependência, para existir, ela tem que existir a abstinência, que é quando você fica na ausência do álcool, você tem sintomas físicos, você procura o álcool para aliviar esses sintomas. Então, primeiro a gente tem que determinar qual o grau dessa doença, onde que ela se encontra. Existem 4 perguntas que é importante ser feitas assim, para saber, será que eu tenho um problema com álcool? Primeiro, se você já foi criticado pela forma que você bebe, se você já pensou em parar ou reduzir o consumo, se você se sente culpado pela forma que você bebe, e também se quando você acorda, ao despertar, você precisa ingerir o álcool para reduzir o nervosismo ou a ressaca. Se a resposta for positiva para 2 ou mais dessas perguntas, é importante procurar um profissional para avaliar como que está sendo esse consumo. Meninas, esse é o nosso primeiro programa e acredito que 2 especialistas sobre saúde mental não tenham vindo para cá à toa. Na verdade, a linha de raciocínio meio que a gente estava criando, que é o seguinte: talvez uma pessoa só chegue até o álcool, só chegue a fazer uso dessa substância porque existe um vazio na vida daquela pessoa, porque algum acontecimento que acabou marcando a vida dela faz com que ela vá buscar o uso dessa substância. Onde que a gente quer chegar? E é isso que eu quero saber de vocês agora. É devido a algum acontecimento que tenha marcado o meu psicológico que eu vou atrás do álcool, Andréa? O uso do álcool, ele pode sim vir por uma consequência. Mas antes de se tornar um uso abusivo, a pessoa já fez o uso do álcool em diversos fatores da vida, em diversos momentos da vida, né? A pessoa não tem problema com a droga através de um uso abusivo num único uso. A história dela, a relação dela, e aí nesse percurso podem acontecer situações de levar um fora, né, de não ser atrativo nas relações, de notas baixas na escola, de um desemprego, de um conflito familiar. Então, esses fatores, sim, comprometem o uso naquele momento, né? Quantas pessoas às vezes associam o uso do álcool à fossa, né? Não sei nem se o termo adequado é esse, mas aquela tristeza, né? Em relação ao conflito, né? Que vai afogar isso na bebida. E esses comportamentos influenciam no final, que é porque a gente não sabe quando a chave vira, Ian. A gente não sabe quando é que um uso vai se transformar. Tem pessoas que podem fazer o uso a vida inteira e ser um usuário. E existem pessoas que, com 10 anos, 5 anos de uso recreativo, se tornam uma pessoa dependente. Sim.
Inclusive, assim, a gente não sabe muitas vezes o que é causa e o que é consequência. O que é causa e o que é consequência. Eu recebo no consultório, às vezes o paciente chega ao uso de álcool por uma doença psiquiátrica de base. Então, assim, síndrome do pânico. A pessoa começa a ter crises de pânico e aí ela começa a usar o álcool para aliviar as crises, né? Ou uma depressão. É uma forma, querendo ou não, de se punir na depressão. O humor está triste. Então a gente não sabe, às vezes, o que é causa, o que é consequência. O álcool já está ali disponível, como a Andrea bem colocou, já é uma situação social. E em que momento que intensifica o uso? A gente não tem como saber. É multifatorial, a gente tem que olhar o sistema, olhar como acontece de uma forma global. Então, de uma certa forma, se eu pego uma pessoa que bebe, uma pessoa que tem problemas com a bebida, para um tratamento, digamos assim, não seria simplesmente, a partir de hoje você vai deixar de beber. Como se isso fosse fácil, é claro que não é assim, mas onde que eu quero chegar? Não é simplesmente cortar isso, mas o tratamento seria, por que você bebe? Qual que é o problema que te leva a beber, mais ou menos por aí? Isso, o que te levou a beber dessa forma? O que é que você está procurando? O que é que você quer aliviar com isso? Então, tratar a causa básica, né? A base. Às vezes, o álcool é só um sintoma. Para além do porquê, para quê? Sim. Para que se bebe? Porque se eu ficar no porquê, eu explico. Se bebe para esquecer. Se é para esquecer, para dar coragem. Pessoa, né? E aí as respostas são infinitas, né? Mas qual é o sentido desse álcool na minha vida? Agora. André, dos casos que você já tratou, né? Quais foram os maiores... Só para a gente ter uma ideia, né? Se a gente pudesse materializar, já que esse é o nosso primeiro programa, né? Para a gente tentar, de uma certa forma, exemplificar o que as pessoas podem fazer, o que o álcool causa na vida das pessoas. Quais foram os maiores... talvez essa não seja a palavra correta, mas você vai entender onde que eu quero chegar. Quais foram os maiores rombos nas vidas das pessoas que você já encontrou? Olha, eu assisti uma abstinência, uma convulsão que me assustou profundamente, né? Na época em que eu trabalhava em uma instituição. E eu fiquei muito assustada com o quadro que eu vi, porque nem acompanhando usuários de crack, de cocaína, eu tinha visto uma cena daquela de convulsão por abstinência do álcool, né? E aí me chamou bastante atenção esse aspecto. Mas olha, Ian, o conflito familiar é muito severo dentro, porque existem muitas violências, né? E aí isso prejudica demais quando você atende pessoas que fazem uso de álcool, seja homem ou seja mulher, você percebe danos na família, né? Você percebe, eu atendo filhos de usuário, então eu vejo de diversas formas a consequência do álcool, né? Então é muito nocivo, né, o problema de álcool dentro de um contexto familiar. No trabalho, quantas pessoas perderam emprego, né? Eu não posso trazer um dado, né, acidentes, né? Mas assim, eu entendo que essas coisas prejudicam muito a vida social desse indivíduo quando ele perde emprego e não consegue mais entrar no emprego por conta do uso, né? Porque não consegue trabalhar. Mas a ideia era justamente saber da tua experiência pessoal, entendeu? Daquilo que você já viu, daquilo que você já viveu, seja como pessoa, seja como profissional, né? Eu acredito que talvez casos assim, ou então, para ser mais específico, relatos assim, bom, pelo menos para mim, né? Acabam chamando mais atenção. E algo que eu queria saber de vocês é o seguinte, meninas, eu acredito que não só a pessoa que tem problemas com o álcool, mas, aliás, que se torna, né, doente, mas a família também acaba adoecendo, né? Quando a gente tem um caso, seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, enfim, sim, sem dúvida, que acabam procurando também e merecendo, para falar a verdade, um tipo de tratamento. É assim que acontece? Como é que essas pessoas podem chegar até um tratamento dentro da família? Vocês vão responder isso para mim, só não é agora, vai ser depois do nosso intervalo, que vai ser curtíssimo. Fica aí, a gente volta já já. O consumo de bebidas alcoólicas está, em geral, associado a momentos de prazer, relaxamento e diversão.
algo que está atrelado a muitas culturas. Mas a dependência química do álcool tem consequências devastadoras para a saúde física, emocional e social. É o que chamamos de doença crônica e multifatorial. Dose de Esperança já está de volta. Hoje a gente está falando sobre o uso abusivo do álcool e as várias faces desse problema. Até mesmo porque tem muita gente que pensa que o uso abusivo do álcool só traz problemas de saúde. Saiba que quem pensa assim está muito enganado. Já de volta aqui com a nossa Dose de Esperança, deixa eu representar então aqui as nossas convidadas desse nosso primeiro programa. Eu estou recebendo a psicóloga Andréa Pontes e a psiquiatra a doutora Daphne de Albuquerque Simão. Acertei? Isso. Yes, lembrei, muito bem. Meninas, joguei uma batata quente para vocês nesse nosso último bloco, né? Nesse nosso primeiro bloco, que é o seguinte: como é que a família deve receber, encarar um tratamento para eles mesmos? Porque acredito o seguinte, se eu tenho alguém que está tendo problema, a minha intenção é primeiro tratar aquela pessoa. É ele que merece um tratamento. Mas eu, como é que fico? O ideal seria tratar o sistema todo, a família inteira. Existe um termo que a gente fala muito na dependência, que é a codependência. Os familiares normalmente adoecem juntos, porque existe uma série de emaranhamento, né? É quase uma simbiose. Enquanto o doente, o dependente, tá mal, a família toda tá mal, toda volta as energias e a atenção para ele, que acaba sendo um ganho secundário. E aí, às vezes, isso mostra uma disfunção da família, como se ele precisasse, às vezes, usar disso, né? Para mostrar que a família está adoecida. Então, na verdade, o ideal seria tratar a família inteira. E qual é o melhor jeito da família atuar no tratamento? Olha, cada caso é um caso, né? Normalmente o acolhimento é o ideal, ele se sentir amparado, sentir que tem um suporte. O suporte social é importantíssimo para o tratamento, mas às vezes é preciso ter medidas mais duras e assertivas, como não compactuar com esse tipo de... Acaba que é uma forma de deteriorar a vida, né? Você está ali, o seu corpo está sofrendo prejuízos. Então, às vezes, é preciso ter um pouco de assertividade da família. Isso não significa que não possa ter um acolhimento atrás dessa assertividade, né? Se tratando de pessoas, não existe um caminho que aqui dá certo. Se deu certo para um, pode não dar certo para o outro. Até a forma de tratar. Então, o tratamento da família, ela é fundamental porque ela está envolvida no processo. Não tem como ela dizer não estou nem aí, né? Ela faz parte. Então, ela tem um outro problema, que é um problema emocional relacionado ao uso do álcool daquela pessoa. Por exemplo, quando a pessoa sai de casa, a pessoa já diz assim, já vai usar. Aquilo já aperta o peito, já dá vontade de chorar, já dá vontade de brigar e tem vontade de prender. E são muitas emoções associadas a esse comportamento do outro. Então, essa pessoa também adoece. Essa pessoa também sofre com essa situação. É muito delicado a situação e o tratamento da família é fundamental. Perfeito. Daphne, acho que a gente falando sobre álcool, né, e trazendo isso para dentro da nossa realidade, a gente não pode deixar de citar o momento pandêmico que a gente está vivendo agora. A gente não sabe como é que serão os nossos dias futuros, mas a gente sabe que nós passamos por 2 processos de lockdown que trancaram ainda mais as pessoas em casa, que deixaram inclusive as pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, porque a gente não sabia o que era esse tal de Covid-19, a gente não imaginava toda essa situação e muitas pessoas, para esquecer ou para melhor passar esse tempo, acabaram bebendo. O que você encontrou? O que você pode falar para a gente desses períodos de lockdown? Então, houve um aumento do consumo de álcool por diversas formas, né? Por diversas causas. O luto também, a perda do trabalho, de familiares, isso pode levar também ao aumento do consumo do uso de álcool. De fato, a ansiedade, sim, a ansiedade, a depressão. Normalmente, houve uma procura muito grande no consultório para tratar a saúde mental, né? Às vezes por exacerbação dos sintomas. Então, houve sim esse aumento. E, consequentemente, também aumento da procura por ajuda psicológica, psiquiátrica.
Aumento dos diagnósticos de ansiedade, depressão, de luto. Bacana que você falou agora sobre ajuda, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: como oferecer ajuda para alguém que, no meu julgamento, precisa de um tratamento ou, na verdade, precisa ouvir que tem um problema? É muito delicado a gente dar um feedback assim, ou, na verdade, dizer para uma pessoa: olha, eu acho que você tem problemas com álcool. É complicado porque, eu sempre digo, o diagnóstico tem que fazer sentido para o paciente. O paciente tem que entender isso. Mas uma boa estratégia é você mostrar os danos, os prejuízos que a pessoa está tendo nas relações, no trabalho, físicos também, aquele check-up, alguma alteraçãozinha no exame. Então, acho que ir por esse caminho, olha, será que o álcool não está interferindo na tua vida? Vamos ver, o que tu está perdendo ou deixando de ganhar por esse consumo de álcool? O problema com o álcool, eu acredito que o indivíduo saiba. Ele sabe que tem problema. Ele sabe, mas não quer saber? Mas não aceita. Ele vê os prejuízos, ele vê que não consegue parar, ele vê que ele faz coisas que outras pessoas não fazem. Agora, aceitar é mais difícil, né? E eu entendo que trazer para a pessoa que ela precisa de ajuda é um processo delicado. Você precisa saber falar, porque se você vier numa pegada julgadora, já não funciona, né? E é o que mais acontece, é o julgamento, né? O julgamento social é terrível. Então, como fazer? Acho que as pessoas mais próximas, as pessoas que têm uma comunicação mais fluida, ela pode sim trazer num encontro íntimo, fazer a pessoa pensar, dizer que tem pessoas que tratam, que ajudam. Tem vários espaços para tratamento, pelo menos para ir conhecer. Vai ali no psicólogo, ver o que é que dá, né? Vai ali buscar a ajuda de um psiquiatra, para ver, vamos tentar, vamos devagar. Começa devagar, assim, porque é muito pequena a diferença da pessoa que precisa de um tratamento muito forte e outra pessoa que não, entendeu? Então, cuidado para falar vai ser muito importante, porque isso pode afastar e a pessoa não acolher o que está sendo pedido. E Andréa, eu já falei, mas a pessoa não me ouviu, aquela pessoa não quer entender, ela acabou se afastando de mim, mas por uma questão da minha saúde mental ou por muitas vezes até pela minha integridade física, se é uma pessoa que, por exemplo, que acaba partindo para esse lado mais violento quando bebe, eu preciso internar aquela pessoa. Uma internação involuntária vale a pena? Nossa, tão delicado isso, né? A internação involuntária parte do princípio de que a pessoa não quer. Ela não reconhece que ela tem problema, ela não reconhece, não é que ela não tenha. Ela não quer, ela quer continuar usando. É uma decisão da família em decorrência dessa pessoa estar em risco. Eu fico pensando o que é que faz uma internação involuntária. Essa pessoa está correndo risco de vida, né? Se eu puder justificar dessa forma, seria dessa forma. Então, assim, é uma decisão muito difícil, considero uma decisão muito difícil, e hoje em dia, assim, são casos bem pequenos, né? Geralmente a gente desenvolve no outro a necessidade, o reconhecer que precisa estar naquele lugar querendo, né? É muito mais do que uma internação involuntária. É muito abrupta a internação involuntária, é muito doída, né? Agora, André, e quando a pessoa não quer? E quando a pessoa não aceita? Então, eu concordo com a André, é muito difícil. Eu costumo dizer que normalmente é para dar um alívio para a família, porque a família não aguenta mais ver o seu ente querido em sofrimento, né? E se colocando em risco mesmo, em risco de vida, dirigindo alcoolizado, às vezes já com alterações físicas, fisiológicas, né? Comprometendo o fígado. Então, é muito sutil isso. Eu entendo que às vezes é um descanso para a família, uma tentativa que o paciente perceba a necessidade de tratamento, mas a gente também não pode nutrir grandes expectativas, porque quando o paciente não quer, é difícil dar prosseguimento, continuidade. O primeiro passo do NA, né, é o pedido de ajuda. Então, assim, esse nome pedir ajuda
peraí, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Se eu não entendo isso, como é que eu vou buscar ajuda? Se eu entendo que está tudo bem, que eu não quero agora, sei lá o quê, o que é que eu posso fazer? Quem é que vai conseguir me ajudar? Ele vai na psiquiatra, ela passa o remédio, ele toma, ele não toma. Ele vai para a psicóloga, ele chega atrasado, ele não vai, desmarca infinitas vezes a sessão, né? Enfim. E, além disso, a própria medicação, ela só auxilia. Se o paciente não tiver um suporte social, psicológico, não tem como não tem como se manter abstêmio, não tem. E meninas, vamos elevar agora essa vibe, né? Claro que a gente está falando, a gente sabe que esse tratamento é difícil, a gente sabe que o início disso é sempre muito complicado, porém é possível. Porém, existem pessoas que conseguem, pessoas que mudaram de vida, exatamente isso está passando ali atrás, agora mudança de vida. Quais foram os principais casos, as principais mudanças para o bem, as principais mudanças para melhor, que a gente perguntei naquela hora, né, os piores, né? Vou jogar essa parte boa aqui para as duas, tá, André? Você vai responder também. Quais foram as melhores mudanças que você já viu no teu consultório, na tua vida profissional, Daphne? Então, eu vejo o resgate da família assim como sendo um grande ganho. Normalmente, quem consegue é quando a gente consegue tratar a causa básica, né? A ansiedade, a depressão que está levando ao consumo. E que tem um bom suporte social e familiar. Das pessoas chegarem juntas, serem tratadas juntas, a família junta. E aí comprar a ideia. Porque é muito difícil se manter sem o uso abstêmio, se toda confraternização tem ali um monte de gente bebendo e tal. Então eu vejo muito sucesso quando a família inteira compra a ideia que não precisa do álcool para confraternizar. E Andréa, fala para mim quais foram os maiores reencontros, na verdade as maiores reaproximações que você já viu, né? Que foram feitas após uma mudança de vida daquela pessoa que tinha problemas com álcool. Acredito que o maior ganho é o retorno da dignidade. O dependente, ele perde isso, ele perde a dignidade, ele perde o respeito. O filho não respeita, a filha não respeita, a esposa não respeita, a sociedade não respeita. Então eu escuto muito isso, né? Assim, André, eu consigo me olhar no espelho, eu consigo me achar bonita, eu consigo olhar no olho das pessoas. Então eu acredito que esse ganho é um ganho de dignidade, né? De autoestima. A família, ela tem um fator que é uma sensação de propriedade, de retorno à existência familiar, porque os conflitos reduzem, né? O álcool traz muita violência, muitas brigas. Então, é com uma sensação de paz, uma sensação de que agora a gente vai conseguir. É alegria, eu sinto muito isso, né? Eu tenho contato com esposas de pessoas que eu acompanho, e assim, os termos que elas me tratam, né? Minha querida, né? Então, assim, é uma alegria, né? Elas te trazem pra junto, né? Sim, eu faço parte. Eu sou psicóloga de família. Eu faço parte da família. Então, eu escuto a esposa, eu escuto o filho, eu trago para perto, eu procuro conhecer o funcionamento da família, como eles têm que atuar, e tudo isso a gente trabalha no consultório para auxiliar todo esse sistema, que, como a Daphne diz, é uma família que adoece, uma família codependente. Cada um funciona de uma forma diferente e acredito que cuidar de todos eles é importante. Para a gente finalizar, então, com chave de ouro, é possível, então? Com certeza, acredito. Com certeza. Né? Acredita também, Daphne? Sim, com certeza. Perfeito. Meninas, eu acho que jeito melhor da gente começar o nosso programa não teve. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que é com essa vibe positiva, com essa dose de esperança e de motivação que a gente já vai ficando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, e que você que está em casa tenha recebido um pouco disso. A gente está começando só agora essa nossa viagem pelo mundo do álcool. Aqui, em todos os nossos programas, a gente vai falar um pouco mais sobre saúde física, saúde mental, vida profissional com o álcool. Tudo isso não combinam. A gente vai receber também aqui algumas pessoas que tiveram problemas com o álcool, seja na vida profissional, no trânsito. A gente vai conversar, inclusive, com um ex-milionário que optou por ele mesmo viver na rua, pediu esmolas em frente ao estabelecimento que ele ajudou a tomar vida. São muitas histórias e muitos motivos
para você se motivar e para você assistir o nosso programa. Essa nossa jornada está só começando, eu vou ficar com vocês até o fim. Sou Ilan Gugel e te espero no nosso próximo programa com mais uma dose de esperança para você. Não vai perder, te espero aqui. Até lá. A gente está chegando ao fim dessa nossa dose de esperança de hoje, mas lembre-se, esse é apenas o nosso primeiro programa de uma série de conteúdos que a gente já está programando para trazer para você. O assunto do nosso próximo programa é o uso abusivo do álcool e o corpo. A saúde física vai estar no nosso foco. Eu te espero aqui, não vai perder. Até lá.